Bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez fazer mais um resumo de uma palestra da Property Field Society de 2017. Palestra essa do Peter Wong, que traduzindo seria algo como o retorno do reino do meio será parado e deve ser parado. Quando o grande Hans Hermann Hoppe conheceu esse Peter Wong na China, ele teve a impressão que os chineses eram o povo mais racista que existe. Desde o primeiro imperador chinês Qin Shi Huang, que eliminou os outros 6 estados em crescimento e unificou a China em 221 a.C., a assimilação de outros grupos raciais nunca parou até hoje. Hoje, 92% dos chineses são do grupo étnico Han e os outros 8% são divididos entre outros 52 grupos minoritários. Muitos desses grupos, especialmente no sul da China, vêm sendo governados pela China há 2.000 anos, mas ainda não foram assimilados pelos Han. A assimilação no norte foi mais sangrenta, mas os chineses pagaram um preço muito alto por isso. O primeiro preço foi pago na dinastia Jin, desde 100 a.C., onde um grupo nômade chamado Xiongnu, que são considerados por muitos chineses o grupo que originou os hunos, que depois iria atacar a Europa e dar muito trabalho para o Império Romano tardio. Quando esse grupo começou a se mover para o sul e se estabelecer na região do Rio Amarelo por volta de 300 d.C., 400 anos após a primeira onda de migração. Os chefes tribais do Xiongnu, que adotaram em grande parte o modo de vida chinês e receberam ofertas de educação chinesa pela corte Yao, invadiram a capital Luoyang depois que ela foi arruinada por uma guerra civil entre os príncipes Han. Eles colocaram o imperador em cativeiro e trouxeram fim à dinastia. A China se desintegrou de forma muito semelhante ao Império Romano Ocidental. O país se manteve fragmentado até sua unificação em 581 d.C. e uma mensagem ficou clara. Abre aspas. Eles devem ser tortuosos, já que não são da nossa raça. Fecha aspas. Agora as outras raças deviam ser doutrinadas e seguir estritamente o sistema hierárquico confucionista em todos os aspectos. Depois que o império foi fragmentado várias vezes pelos Xiongnu e depois pelos mongóis e pelos manchurianos, nenhum chinês pode ter certeza que carrega 100% de DNA Han. No entanto, muitos chineses que viviam sob os manchus não tinham vergonha de ser governados por bárbaros, desde que a casta dominante adotasse significativamente a tradição chinesa confucionista. O confucionismo funcionava similarmente ao cristianismo na Europa ou ao Islã. No confucionismo, eles também consideram o governante do Reino Médio como duas responsabilidades finais pelo bem-estar dos súditos. Eles usam um barco e um rio para descrever a relação entre os governantes e seus súditos. A água que carrega o barco é a mesma que o derruba. Para avisar qualquer governante que sua legitimidade vem do povo e que eles têm o direito de derrubar seu governante, porém, de acordo com a doutrina, a barreira para derrubar o governante é alta. E de acordo com Lao Tzu, o desempenho do governante pode ser classificado como o melhor a seguir, e os melhores governantes são as que as pessoas nem sabem o nome, como o presidente da Suíça para os suíços. O segundo melhor é aquele que eles amam e elogiam, o terceiro pior é aquele que eles temem, e o pior é o que odeiam. A maioria dos chineses falaria que o Partido Comunista Chinês fica entre o segundo e o terceiro. Os chineses sabem que o comunismo é implacável, sabem que mata milhões, mas ainda amam e temem o PCC por causa da economia subindo 7% ao ano e milhões de pessoas saindo da pobreza, como toda bolha keynesiana tem no começo. Os chineses apelidaram o PCC de avô e se consideram meros netos do governo. O atual presidente Xi Jinping, o pai dele era membro fundador sênior da República Popular da China. O PCC se tornou a legitimidade dominante não apenas pela vitória na Guerra Civil, mas também fortalecendo o controle sobre o Tibete e Xinjiang, áreas que quase conquistaram a independência durante a década de 40. Nos primeiros 30 anos do PCC, houve uma série de desastres econômicos causados pelo socialismo, matando 100 milhões de pessoas ou mais, mas foi capaz de manter o país unido usando a cartada nacionalista. Eles são o único governo desde as guerras do ópio que conseguiram expulsar os imperialistas. Como a economia chinesa estava à beira do total colapso em 1978, o PCC viu que não podia se manter no poder usando a cartada nacionalista e eles tiveram que fazer as famosas reformas de mercado no governo de Deng Xiaoping na década de 80 para melhorar a vida dos súditos e eles não morrerem de fome para eles continuarem no poder. Em 1989 ocorre o famoso massacre da Praça Celestial de Tiananmen, onde o civil chinês ficou na frente dos tanques de guerra e coincidiu com a queda do Muro de Berlim. Por que o PCC não caiu que nem todos os outros governos do bloco oriental? Os ocidentais afirmam que os chineses são muito passivos e aceitam tudo, mas a verdade é que os chineses são muito desconfiados que eles se tornaram indiferentes a quem está no poder. Eles resumem esse sentimento num ditado popular: todos os corvos são igualmente sombrios.
Quanto ao bem-estar, os chineses sabem que a responsabilidade individual de perseguir seus objetivos, independente de quem esteja no governo, e a natureza do governo é ser explorador. Antes de uma série de iniciativas de lavagem cerebral pela polícia de Hong Kong na década de 80, não era incomum o povo de Hong Kong chamar nossa polícia de máfia silenciada, dado que os chineses estão cientes da natureza mafiosa do governo. Se as pessoas não conseguem contornar ou conspirar com o governo para prosperar, não é culpa do governo, mas sim um problema pessoal. No entanto, a China também recorreu a estímulos keynesianos, gerando uma gigante bolha de inflação, e os preços de habitação nas principais cidades subiram 50% em um ano, e o PIB per capita das principais cidades chinesas são apenas um quarto do dos Estados Unidos. A bolha, junto com a taxa de câmbio fixa com o dólar americano, criou um efeito mundial que fez com que a classe média chinesa diversificasse seu mundo a bordo. Embora as reservas estrangeiras pareçam enormes em 3 bilhões de dólares, quando dividido para 1,3 bilhões de habitantes, a participação de cada um é de apenas 2.300 dólares. Se a China tivesse mantido a expansão de crédito e que, se fosse paga com dólares americanos, um banco central iria eventualmente ficar com dólares insuficientes para pagar os chineses sob demanda, levando a uma crise cambial. O PCC reagiu revertendo a internacionalização chinesa de Jian, introduzindo controle de capitais para gerenciar o excesso de capacidade de superalavancagem, enormes empréstimos inadimplentes, continua sendo um desafio para o PCC. Muitos de vocês podem ter ouvido falar da iniciativa Belt and Roll, onde muitos funcionários chineses do governo comparam com o Plano Marshall, onde eles colocaram uma enorme quantidade de dinheiro na Ásia Central e desenvolverão, entre aspas, a área. O objetivo é estabelecer outra rede de comércio global que exclua os Estados Unidos. Os países que participarem dessa iniciativa receberão investimento direto da China em infraestrutura em termos muito atraentes. Quando surgirem disputas comerciais, se os 65 bilhões de dólares da China para a Venezuela há alguns anos atrás pode ser reembolsado, enquanto as minas de diamantes operadas pelos chineses no Zimbábue foram nacionalizadas pelo governo local em 2016, significa que a China deve se militarizar e seguir o caminho das antigas potências coloniais. Enquanto o Ocidente se destrói com socialismo, social-democracia, multiculturalismo, a China contraria essa estupidez com pragmatismo racial, ceticismo na democracia e uma sociedade moderadamente hierarquizada. Hoje a China é muito corrupta porque a sua legislação é tão brutal que nem o Brasil, que só assim que o país não colapsa. A China hoje se assemelha a uma monarquia absolutista com o PCC no comando, porque como eles são antidemocráticos, eles têm medo de perder a legitimação. Os chineses vendem óculos corretivos em lojas de dólar na África e inúmeros africanos recuperaram sua visão e aumentaram sua produtividade. E, por exemplo, os cirurgiões chineses são tão simples e muito baratos. Bom, então é isso. Esse é um resumo da palestra, que eu acho que ficou bem sucinto. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.